nesses últimos dias, ouvindo na primeira leitura o relato da criação. E agora passamos para o relato do pecado original. Como vocês ouviram aqui, é um texto conhecido, o livro do Gênesis, capítulo 3. O autor sagrado disse que a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Notem que a serpente, ou seja, o inimigo de Deus, o inimigo também da nossa fé e da nossa alma, o tentador, o diabo, é astuto. E como ele é astuto, a pergunta ou sussurro que ele faz aqui, que também é a dinâmica, da tentação na nossa vida, na vida de cada um de nós. A pergunta que ele faz aqui é uma pergunta que levanta suspeitas. É uma pergunta, que gera um incômodo no coração aqui da pessoa que está sendo tentada. Deus não havia proibido Adão e Eva de comer de todos os frutos do jardim. Ao contrário, Deus fez todo o jardim justamente para eles. Deus fez todas as coisas, do mundo para o ser humano, e colocou o ser humano no centro da criação, no centro da obra da criação, para que o ser humano para que o homem pudesse dominar todas as coisas e conduzir para Deus, dominar toda a criação, ou seja, ser senhor da criação e conduzir toda a criação para Deus. É claro que a serpente sabia que Deus não havia proibido o homem e a mulher de comerem de todos os frutos. Mas a pergunta é uma pergunta que gera no coração do homem e da mulher uma suspeita. A serpente que é astuta, ou seja, o demônio que é astuto, ele sabe que se ele consegue plantar a suspeita em relação à vontade de Deus, em relação ao propósito de Deus, ao plano de Deus, ele já está com a batalha quase vencida. Então o demônio pergunta: é verdade que Deus proibiu de comer todas as coisas? Começa então o diálogo. O primeiro passo, para cairmos na tentação é sempre dialogar com o pecado, sempre dialogar com o tentador. Nesse momento aqui, a mulher que não foi astuta, o ser humano que não foi astuto, deveria ter simplesmente corrido, da serpente, deveria ter simplesmente desviado do tentador. Nós não podemos dialogar com o pecado. É a primeira lição que nós vemos aqui no relato do pecado original. Dialogar com o pecado é colocar já o pé no laço. O laço ainda não foi puxado, mas é colocar o pé ali no laço, na armadilha. Nós não dialogamos com o pecado, nós fugimos do pecado. E como que esse diálogo acontece na prática também na nossa vida? Quando, por exemplo, vem aquele sussurro no nosso ouvido: é verdade que você não pode nem mesmo ver as fotos das mulheres no Instagram? Das mulheres ou da mulher que não é sua, só porque você é casado? É verdade que você não pode
ver o corpo de nenhuma mulher, ou você não pode olhar para nenhuma mulher ou nenhum homem desejando-o ou desejando-a sexualmente. É verdade que você está proibido, em relação aos padres, geralmente a pergunta é isso: é verdade que vocês são proibidos de casar? Às vezes o demônio, né, encarnado em algumas pessoas, perguntam assim: é verdade que vocês são proibidos de casar? Não, não é verdade, eu não sou proibido de casar, é só eu não virar padre. Quer dizer, eu tenho a liberdade de ser padre ou não. Se eu me tornar padre, como de fato me tornei, eu não posso casar. Mas se eu quero me casar, é só não virar padre. É uma questão muito simples. E aí, no caso daqueles que são tentados a olhar as fotos nos Instagrams, é verdade que você não pode? Sim, não posso. Não posso e também não quero, né? O diálogo ele não deveria se estabelecer aqui, deveria ser cortado na raiz. É verdade, mas bem que eu poderia olhar, né? Porque olhar não faz mal a ninguém, porque olhar não arranca pedaço de ninguém, porque é só olhar, nada mais do que olhar. E se está ali, é porque eu posso olhar. A pessoa colocou a foto porque queria. Eu não obriguei a pessoa a se expor nas redes sociais. Então eu posso olhar, eu posso apreciar sem problema nenhum, mesmo eu sendo um homem casado, mesmo eu sendo uma mulher casada. Então a pergunta da serpente é sempre com segundas intenções. Evidente, ela não está interessada em saber nada. Não é uma pergunta sincera, semelhante a muitas perguntas que a gente escuta na nossa vida, dentro da família, no trabalho e às vezes, né, vocês vão se escandalizar com o que eu vou falar aqui, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. A gente escuta dos colegas de pastoral e movimento perguntas venenosas como essa. E a mulher então começa a dialogar com a serpente e dá margem para que a serpente dê um outro passo. Não, mas Deus te proibiu de comer daquele fruto, porque Ele sabe que se você comer, você vai ser como Ele. Aí vem o segundo passo, né? Coloca suspeitas já no princípio e depois aprofunda a suspeita. Aprofunda a suspeita, apresentando Deus como um inimigo, apresentando Deus como alguém que quer nos tapear, que quer nos enganar, apresentando a Deus como alguém que tem medo de nós. Ele sabe que se você comer, você será como ele, como se Deus tivesse alguma preocupação, né, de perder o posto que ele tem, ou como se fosse possível alguém ser maior ou igual a ele. Não é possível, nós sabemos disso, e a serpente também sabe. Adão e Eva deveriam saber, porque eram amigos de Deus, mas como começaram no diálogo, como deram abertura para o diálogo, então começaram as suspeitas no coração, e essas suspeitas se aprofundaram agora. Porque se você comer, você será como ele. Porque se você olhar essas fotos, se você conversar com fulano de tal, se você fizer tal coisa, ninguém vai ficar sabendo. É uma coisa normal, é uma coisa entre você, né, e a sua consciência, entre quatro paredes, né, ninguém deve dar palpite, entre quatro paredes, ninguém deve dizer o que pode ou não pode acontecer. Vocês já ouviram isso? Como se entre quatro paredes Deus não entrasse, como se entre quatro paredes a moral cristã não devesse reinar também, no relacionamento do casal, por exemplo, como se entre você e o seu celular não tivesse ali também Deus que vê todas as coisas.
Como se entre você e aquilo que você faz no seu emprego, quando pega lá uns trocadinhos que estão sobrando do seu patrão, como se Deus não estivesse vendo aquilo, como se aquilo não fosse onerar de certo modo o patrão e atrapalhar, prejudicar, melhor dizendo, a empresa inteira e, portanto, você mesmo. E assim vai. A serpente sabe, mas nós que achamos que sabemos de tudo, por não sabermos de tudo e não confiarmos em Deus, acabamos tomando as decisões erradas. A mulher e o homem comem do fruto proibido e o resultado é que eles percebem que estão nus e quando ouvem a voz de Deus, eles se escondem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. E aí vem um outro passo, que é, podemos dizer assim, o passo mais perigoso em relação ao pecado. É algo que nós vemos no pecado de Davi e no pecado do filho pródigo. Esse sistema, ou esse ecossistema, né, do pecado, essa engenharia da serpente aqui, nós vemos se repetir no pecado de Davi e no pecado do filho pródigo. Primeiro, então, há o diálogo, depois que o inimigo implanta as suspeitas em relação a Deus. O homem, ou Davi, ou o filho pródigo, caem no pecado, e depois que caem no pecado, eles tentam dar um jeito na situação. Quando Adão e Eva se escondem, ou quando Davi, né, como vocês conhecem lá do pecado de Davi, né, que ficou encantado com a mulher do vizinho, se deitou com ela, essa mulher ficou grávida, e Davi, em vez de apresentar ao povo com humildade o seu pecado, bater no peito e dizer: eu cometi adultério, né, eu fiz um filho na mulher do vizinho, tendo várias mulheres à minha disposição, eu fiz um filho na mulher do vizinho. Em vez dele contar às pessoas o que ele fez com humildade, com sinceridade, ele foi fazer o quê? Ele colocou Urias na frente, né, da batalha para morrer, e depois ele acolher a mulher, né, de Urias como se fosse sua, e o filho seria como se fosse seu, como de fato era, né? Como de fato era, mas ninguém ficaria sabendo. O filho pródigo, depois que ele foi para Gandaia, gastou tudo o que tinha, o que ele fez? Ele voltou para o pai? O que ele fez? Vocês sabem o que ele fez. Ele foi arrumar emprego. E quando ele arrumou um emprego, o que estava ruim ficou pior, porque ele foi cuidar de porcos e nem a lavagem podia comer. Ou seja, quando o homem, depois que faz uma coisa errada, tenta dar um jeito, tenta justificar, né? Quando o homem, depois do pecado, tenta resolver o problema com as suas próprias forças, ele então fica pior do que já estava. E a partir deste ponto, voltar atrás é muito difícil. A partir deste ponto, consertar o que fez, porque é só Deus que pode consertar, fica muito difícil. Adão e Eva se esconderam de Deus, achando que isso seria suficiente. Vamos dar um jeito, vamos aqui tampar as nossas vergonhas e nos esconder do nosso Criador. Davi mandou Urias para a frente da batalha. Eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu resolvo. E depois disso, então, veio toda a desgraça sobre a vida de Davi e a casa de Davi, e o reino de Israel, porque todo mundo sofreu com o pecado dele. Quando ele
cometeu o homicídio, né? Porque ele foi um homicida, mandou matar Urias praticamente. Então veio a desgraça. Quando o filho pródigo procurou emprego, ele foi comer. Aliás, nem lavagem de porcos ele poderia comer. O que estava ruim ficou pior. E depois desse passo é difícil voltar atrás. Então, esta é a dinâmica do pecado. Você cai no sussurro da serpente, que é astuta, que é esperta, mais do que nós, e por isso a gente tem que fugir, mas muitas vezes a gente dialoga com o pecado. O pecado ou o tentador implanta suspeitas no nosso coração em relação a Deus, em relação ao nosso Senhor. Depois, então, nós tomamos a decisão errada, caímos em pecado, caímos em tentação, e em vez, né, de pedir perdão, de voltar correndo para pedir perdão a Deus, de ir ao confessionário, né, fazer a nossa confissão, o que nós fazemos? A gente vai dar um jeito. Eu rezo em casa, tá bom, né? Eu vou me esconder de Deus, ou eu coloco Urias na frente da batalha, ou eu vou arrumar um emprego, quer dizer, eu vou dar um jeito. Eu caí, mas eu sou forte, eu consigo resolver esse problema. Eu caí, mas não tem problema, porque eu sou forte, eu sou capaz, né? Não é isso que vai me derrubar, não é isso que vai me destruir. Aí começa então as justificativas ou os jeitinhos que a gente vai dando. E aquilo que estava ruim fica bem pior. Queridos irmãos, desculpa ter me delongado aqui nesta reflexão em relação ao pecado, mas nós precisamos ficar espertos, parar de dialogar com o pecado, fugir das ocasiões de pecado. É muito mais importante do que não pecar, é fugir das ocasiões, porque a ocasião faz o ladrão, e a ocasião é sempre o diálogo com o pecado. Fuja do pecado, como se foge de uma serpente, porque se dela se aproximares, ela te morderá, né, diz a palavra de Deus. Precisamos fugir do pecado como se foge de uma serpente. A gente não fica provocando a serpente, a gente não fica tentando pegar na serpente, pisar na serpente, a gente não fica tentando domesticar a serpente, a gente foge de serpentes. Nós não podemos achar que somos tão fortes assim, capazes de resistir. Fugimos dela, não fujamos da tentação, rompamos com as ocasiões de pecado. Mas se cairmos, tenhamos a humildade, não sejamos como Adão e Eva, não sejamos como Davi, não sejamos como o filho pródigo, não vamos cair em outra tentação que é dar um jeitinho sem Deus. Voltemos para Deus, na confissão, no arrependimento, um coração contrito, e o Senhor vai nos ajudar. Não tem nada que Deus não possa resolver, né? Ele superou com a sua morte a nossa morte. Ele superou com a sua obediência até o fim o nosso pecado. Deus superou todas as coisas, Ele pode tudo, e a gente precisa confiar. Precisamos ser aqueles filhos que depois de fazer uma arte, pede a ajuda dos pais, e não foge deles, e não se esconde deles, e não mente para eles, mas tenhamos a coragem de dizer: eu fiz isso, me ajuda, Jesus, a resolver, me ajuda, eu fiz isso, eu errei, que a sua graça me alcance e me ajuda, porque se o Senhor me ajudar, eu conseguirei superar essa ou aquela situação. Tenhamos confiança em Deus, não sejamos como Adão e Eva que se esconde de Deus, mas vamos procurar a Deus com humildade, com o coração contrito, e Ele vai nos ajudar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.